Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Que Deus esteja te abençoando ricamente, de verdade, aí onde você está agora, na sua casa, no carro, no ônibus, no seu quarto. Eu sei que tem gente, meu sogro e minha sogra, eu sei que acordam mais cedo ali, quando está tudo bem quietinho, eles colocam o programa para acompanhar. Um grande abraço. Se você está recebendo esse programa agora, agradeça, porque alguma coisa, alguém quer que toque o seu coração. Está começando neste momento mais um programa Ruá, o programa do canal de evangelização da Fraternidade. Desejando mesmo que você esteja bem, sua família esteja bem, agradecendo aqueles que são nossos colaboradores fiéis, aqueles que torcem e rezam por nós. Tem muitas vitórias acontecendo na nossa fraternidade, muita coisa boa acontecendo, coisa de Deus mesmo assim, e você vai ficar sabendo o nosso novo transmissor, o pessoal trabalhando lá no Morro da Carapuça. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando em Ijuí, o nosso estúdio aqui está mudando, e hoje nós já temos, olha aí, ó, a gente falou, você pode vir aqui acompanhar, já tem gente aqui nos acompanhando, juntamente com as torcidas, né, que estão voltando aos estádios. Nós estamos trazendo gente, que hoje tem aqui o Giovanni, está ali também a nossa produtora, a Salete, está ali conosco, ali o Giovanni, cara, acompanhando ao vivo a gravação do programa Ruá, uma grande alegria. Obrigado a Cris, que comentou ali o programa passado, as pessoas que estão mandando para nós no nosso privado ali no WhatsApp, muito obrigado. Vai partilhando, vai compartilhando, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda para nós o seu retorno, a gente quer saber, e assim você vai divulgando. Se alguma coisa daquilo que nós falarmos aqui, você acha que vai fazer diferença na vida de alguém, alguma coisa que pode tocar o coração, manda, sabe, compartilha, porque é assim que a gente vai crescendo. E como eu sempre digo, nós não queremos crescer só para dizer o número. Claro, a gente vai fazer festa aqui, quando tiver milhares e tal, vai ser festa, mas não é por isso. Eu aprendi com o Maurício, nosso grande irmão dos meus formadores, que nós trabalhamos pela missão, não pelo fruto. E a nossa missão é evangelizar acima dos telhados, que nós aprendemos do nosso fundador, Padre Ladislau Molnar. Claro que a gente quer atingir o mundo inteiro, se for possível, mas isso aí vai depender, assim, da qualidade daquilo que nós estamos fazendo aqui e também, obviamente, da graça de Deus. Nós vamos crescer na medida que o Senhor quiser que a gente cresça. Mas é uma alegria estar com você, de verdade mesmo. E eu já quero mandar um abração aqui para o meu irmão, Marcelo Raganin. O Marcelo Raganin caminhou conosco aqui um tempo, hoje ele caminha em outra comunidade, da comunidade Paz e Mel, mas o Marcelo Raganin é locutor da nossa rádio irmã aqui de Porto Alegre, a Rádio Aliança. O Marcelo é locutor da Rádio Aliança. E ele fez um programa que ele falava sobre a família, que hoje é o tema que eu vou partilhar com você. E o Marcelo usou assim, ó, no programa dele, 6 versículos bíblicos para criar uma família feliz. Eu vou falando devagarinho, a gente está, né, na internet é uma barbada. Eu vou falar aqui o versículo, se você não conseguiu acompanhar, você dá um pause, copia, vai aparecendo ali, é tranquilo, e depois você medita, porque é uma caminhada muito interessante. O Marcelo começa dizendo assim, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, uma dose generosa de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Depois ele pega a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, em que nós devemos pensar primeiro no interesse dos outros e depois no nosso, ou seja, combatendo o egoísmo. 2 coisas importantes para a família. O amor, uma dose maravilhosa de amor, a partilha, combatendo o egoísmo. Depois o Marcelo pega ali uma pitada de disciplina. Livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 15, em que fala da correção, em que eu corrijo aqueles que eu amo. A vara da correção pega aqueles que o Senhor quer cuidar. Não tem como a gente ter, isso eu vou falar no programa, não tem como ter família sem disciplina, sem autoridade. Isso não existe. E depois o Marcelo fala, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1, a obediência, e depois ele fala também na sabedoria e encerra o último texto, né, que ele indicou no programa, uma dose diária de Sagradas Escrituras que está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, em que o livro do Deuteronômio diz assim, ensinai os vossos filhos a observar tudo aquilo que vos prescrevi. Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7. Mas o que eu vou pegar das Sagradas Escrituras aqui para partilhar com você é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6.
Deveres dos filhos e dos pais. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Depois ele pega o 4 ali, né? Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Queridos, título do nosso programa, Sonho de Deus, porque família é sonho de Deus. A família tem sido muito atacada, muito atacada. Inclusive, a gente vê assim, você deve ter visto, rolando aí pela internet, vídeos dizendo que, sim, queremos destruir a família e tal. E a gente vem aqui na fraternidade porque nós aprendemos, nosso fundador, o Padre Ladislau, que nós somos fiéis à igreja, que nós somos fiéis às Sagradas Escrituras, o Santíssimo, a Santíssima e os Santíssimos. E eu venho aqui dizer para você, cuide da sua família, porque ela é sonho de Deus, porque ela é desejo de Deus, porque Deus quis família. Aqui está um livro que nós poderíamos chamar assim, o livro da família. Em toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, desde os primeiros versículos, os primeiros capítulos da Bíblia, até o final no Apocalipse, o Senhor está fazendo ali referência à família. Sempre. Logo em seguida, que ele cria o homem e a mulher, logo ele já diz ali que por isso o homem deixará sua casa, deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. E depois o Senhor disse, crescei e multiplicai-vos. Isto é vontade de Deus. Isto é desejo de Deus. E nós devemos lutar, e nós devemos batalhar, e nós devemos verdadeiramente nos preocupar com a nossa família, porque é responsabilidade nossa. Olha, nós temos ouvido muito por aí, e eu convido para que você realmente preste muita atenção, partilhe aqui, venha junto comigo e acompanhe. A gente tem ouvido muitas coisas por aí, a nova ordem mundial, o novo normal, agora é o normal, é isso, o normal é aquilo. Sabe, se escuta muita coisa, muitas coisas. E eu vou dizer para você, tem um ditado, eu gosto de brincar lá em casa, assim, né? A gente tem que prestar atenção nos ditados, porque os ditados populares nem sempre são verdadeiros, são ditados populares. Quer ver, por exemplo, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso não é verdade. Né? Se não fosse assim, nós não teríamos o Santo Agostinho, não teríamos o São Francisco, que eram tortos assim aos olhos de Deus, e Deus foi ali e endireitou. Eu contei para vocês já algumas coisas da minha vida, fui endireitado, então não é verdade. E outro que diz assim, uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Não, meu irmão, não. Uma mentira dita muitas vezes não é nada mais que uma mentira famosa. Só isso. Para nós é só isso. O que pauta a nossa vida, o que diz para nós o que é certo, o que é errado, o que é mentira e o que é verdade, está aqui nas Sagradas Escrituras e ali, no Catecismo da Igreja Católica. Aqui está para nós aquilo que é verdade. Aqui é que nós devemos acreditar. Está aqui, contido aqui. O que diz por aí, tem isso, tem aquilo, tem as novidades. Não. O que vale para nós é isso. E eu quero hoje nesse programa convidar você primeiro a duas coisas. Primeiro, a primeira coisa, não vamos perder nossas convicções. Não vamos deixar abalar nossas convicções pela mídia, pela moda, pelo que todo mundo faz, o que todo mundo pratica, todo mundo diz que agora, não, mas agora é certo, agora... Não. Nós temos, o Padre Ladislau quantas vezes insiste para nós termos os nossos trilhos. Os nossos trilhos estão bem claros. E o nosso trilho com relação à família é esse que diz aqui no Catecismo. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual
todas em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Então, quando nós dizemos, né, nós católicos, cristãos, quando nós dizemos assim que a nossa família, homem, mulher é o normal, não somos nós que estamos dizendo. Nós estamos amparados por aquilo que a igreja ensina. Então, quem combate, e aí é um grande perigo, quem combate a família, que diz, queremos destruir a família, verdadeiramente não sabe o que está dizendo, na verdade, assim, não sabe. Porque está combatendo não só a família como instituição, mas está combatendo a igreja, mas está combatendo sim, não tenha medo de dizer, o próprio Deus. Porque Deus quer família. Quando Deus manda a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, Nazareno, Cristo, quando manda para esta terra, para executar a obra de salvação, depois que nós caímos no pecado original, ele vem na pessoa de quem? Na pessoa do seu Filho. E o próprio Jesus diz, ninguém conhece o Pai, senão aquele que veio de junto do Pai. Se o Senhor Jesus olha para Deus e o chama de Pai, é porque ele é filho. Se tem um pai, tem um filho e depois tem uma mãe, isto é uma família, é desejo de Deus. Nós não podemos perder esta convicção. Mas hoje tem outras configurações, né? Tem homem com homem, tem mulher com mulher, tem relacionamento aberto. Eu conheço casais, eu li na internet, tem casais que são casados, mas não moram juntos, querem morar separados e tal. Olha, o que eu vou dizer para você? Vou dizer para você o seguinte, nós devemos ter muito cuidado, porque quando uma pessoa opta, faz essa opção, né? Faz a opção por, sei lá, um homem se apaixonar por outro homem, uma mulher por outra mulher e tal. Quando eles fazem essa opção, não vem do céu um raio e fulmina eles viram pó. Isso não acontece. Deus, o nosso Pai, ele respeita a liberdade de todo mundo. As pessoas podem desejar até ir para o inferno se elas quiserem. Pode, tem essa liberdade. Pode negar Deus, dizer que Deus não existe, como tem o ateísmo, não existe nada de Deus, é tudo matéria e tal. Tudo isso existe. Agora, nós temos as nossas convicções. E não são apenas convicções de gente que é teimosa. Não, nós temos convicções baseadas naqueles que vieram antes de nós e baseados naquilo que nos ensina a Sagrada Escritura e o Catecismo. Estas são as nossas convicções. Nós não precisamos atacar ninguém nem nada. Agora, nós precisamos defender aquilo que são as nossas verdades. E assim, não é simplesmente aceitar, ensinar a aceitar. Não é. O que está acontecendo é uma pressão muito grande para que isso seja aceito como um novo normal. Para nós, nunca será. Nunca será. Porque isso é contra as leis da natureza. É contra aquilo que nós aprendemos de natural, entende? Então não será. E estão entrando aí, eu te convido assim, a prestar muita atenção naquilo que está sendo ensinado nas escolas para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos. Sabe por quê? Porque, veja bem, a estratégia é muito clara, é colocar essas ideias, essas ideologias já na tenra idade das crianças, que o Papa Francisco já disse, ensinar ideologia de gênero para crianças é uma grande maldade. E não tem como a gente não lembrar aqui do nosso querido Padre Ladislau, quantas vezes nos nossos retiros o Padre Ladislau disse assim, Deus é simples. Deus é simples. Nós, por causa do pecado original, nós complicamos as coisas. A simplicidade de Deus, ela impacta em nós e muitas vezes ela é tão simples assim que a gente não consegue, por causa do nosso orgulho, aceitar. Então é difícil assim, ter um homem e uma mulher, filho, mas é só isso, tá? Mas ele pode... E aí começa, um monte de, uma salada assim, mas esse não é o nosso caminho. Peguem as crianças de hoje, há um tempo atrás, eu, por exemplo, não aprendi nada sobre, muito pouco, né? Eu tenho 50 anos, aprendi muito pouco sobre ecologia. Mal e mal a gente tinha aula de meio ambiente, mas a gente não aprendia assim sobre reciclagem, né? Lixo seco, lixo orgânico. E as crianças hoje, as minhas filhas já crescem, já vieram da escola com aquela noção, o que é lixo seco, o que é lixo orgânico, o que deve ser reciclado. Tem a questão do meio ambiente, mas tem também a questão social, porque vai para reciclagem, vai dar emprego, vai gerar renda para um monte de famílias e tal, toda essa questão. Mas como é que eles começaram? Com as crianças, colocando na escola
a ensinar ecologia ali desde pequenininho, do jardim e tal. E isso é belo, é bonito, é sábio, e nós apoiamos e deve ser assim. A criança tem que ser educada assim, sim, porque nós devemos cuidar do mundo que Deus nos fez. Agora, os valores, o normal, aquilo que nós aprendemos como natural, que nós aprendemos no catecismo, não. Para as crianças, não. Então nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos estar atentos porque essas coisas vão penetrando assim, quando a gente vê, depois é difícil de mudar. É difícil de mudar. Deus quer família, e sabe, você que está me acompanhando, você sabe que a família é a base. A nossa sociedade está assim, ela está assim já, começando assim essa degradação, muito pelo pecado, como eu falei no programa, 2 programas atrás, que não tem como nós desobedecermos a Deus e não ter consequência, mas também já é um retrato do desmanche da família, dessa tentativa de novas configurações e principalmente de um ponto que é muito atacado, que é a questão da autoridade. Tem pessoas, tem ideologias que pregam que não se deve ter autoridade, não se deve ter disciplina dentro da família, que as crianças têm que crescer livres e tal, sem ninguém dizendo para elas o que elas devem fazer. O resultado a gente já está vendo nas salas de aula. Coisas que, por exemplo, eu olho assim, no tempo que eu estudava, Giovanni, no tempo que a gente estudava, quiçá a gente ia questionar o professor. Imagina se eu questionasse o professor, assim, perguntasse de mau jeito. Minha mãe era chamada lá na escola e, pelo amor de Deus. Hoje em dia, o que a gente vê? Alunos gritando, xingando, batendo e agredindo professores. Batendo, assim, fisicamente. E aí, sabe aonde está? Lá no começo, na base, na família. Porque eu já vi mães falando assim, não, filho meu não se dobra para professor. Queridos, não é isso, entende? Ora, pelo menos nas escolas que eu conheço, a associação dos professores e dos pais é chamada Associação de Pais e Mestres. O professor era o mestre. Ele sabia, ele ensinava. Mas o que acontece? Vai entrando essas novas pedagogias, assim, que o professor está no mesmo nível que o aluno, ele tem que aprender com o aluno, é uma troca. Queridos, claro que tem que ter. O professor que é sábio, ele aprende ali com seus alunos, mas ele é o professor. E assim como o pai é o pai, assim como a mãe é a mãe. E assim é a configuração da nossa família. Cada um com seus direitos. Aqui, o catecismo diz assim, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. Essa é a nossa família. Essa é a nossa família sonhada por Deus, querida por Deus. Quando eu pego a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu insisto muito nisso. Tudo que tem aqui, São João vai dizer assim, no finalzinho do seu evangelho. Jesus fez ainda entre nós muitos e muitos milagres, que nem todos os livros do mundo iriam conseguir relatar tudo o que ele fez. Mas São João continua dizendo, mas tudo que está neste livro aqui é o suficiente para a nossa salvação. Isso, assim São João termina o seu evangelho, o 4º evangelho. Pois bem, eu quero dizer para você o seguinte, tudo que está escrito aqui, tudo que está contido aqui, poderia ser diferente. Tudo poderia ser diferente. Eu fico imaginando, Jesus logo depois da sua ressurreição, Jesus sobe aos céus. Jesus ascende aos céus. E aí as nuvens o envolvem, e aí vem aquela voz que diz, tem os anjos ali que falam, homens da Galileia, que estão aí olhando, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia vai descer. Ele poderia ter descido. Ele poderia ter vindo assim, ter descido das nuvens, já com 30 anos e começado a pregar. Ele poderia ter vindo de um barco. Eram pescadores, daqui a pouco aparece lá aquele homem naquele barco ao longe, encosta e começa a pregar. Sem a gente saber de onde ele veio, quem ele era, simplesmente começa a pregar com autoridade e fazer milagres. Poderia ter sido exatamente assim, mas não. Não. Deus quis colocar o seu filho dentro de uma família. Ali com um pai, com uma mãe. E depois, logo depois que Jesus é encontrado ali no templo aos 12 anos, ele fica aqueles 18 anos desse silêncio que tem. A palavra diz assim, voltou com eles para casa e lhes era submisso. O Filho de Deus,
o Filho de Deus Altíssimo, do qual toda a autoridade foi dada no céu e na terra, ele era submisso aos seus pais, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus com todo o seu poder. Entende como Deus quer família? Não tem como, meus irmãos. E você que combate a família, olha, você pode ser até a favor. Os movimentos, sabe, LGBT, essas coisas, tudo você pode ser. Mas eu vou te dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa para você. Quem vai ensinar as crianças, quem vai ensinar os jovens a ter tolerância, a saber aceitar as diferenças, é dentro de casa. São os pais que ensinam. Não fique esperando você que combate, não fique esperando, mesmo assim que a escola está fazendo, muitas escolas estão fazendo pressão. E aí é o segundo convite que eu faço para você. Você, sabe, que é pai, que é mãe, que é avô, que tem crianças, cuide, faça a sua evangelização doméstica. A família é tão importante que a igreja trata a família como igreja doméstica, a igreja dentro da nossa casa. Não tem como terceirizar. Não tem como terceirizar. Eu sei que é difícil, porque eu vivo a mesma realidade que muitos. A gente trabalha, a gente tem um monte de atividade, chega em casa, tem coisa para ajeitar, louça, roupa e todas as coisas do dia a dia de uma casa que a gente tem para ajeitar. Além disso, tem que educar as crianças, tem que dizer o que é certo, o que é errado, né? E além disso, ainda tem que evangelizar. Sim, sim. E eu digo mais, antes a gente deve evangelizar. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Sabe por quê? Por causa do seguinte, ó. Qual de nós, enquanto pai e mãe, tem do seu filho 4 a 5 horas de atenção às suas palavras, sem estar influenciado com celular, com internet, com eletrônicos? Qual de nós tem esse tempo? Se você tem, olha, glória a Deus, porque é muito difícil. Mas as escolas têm, os professores têm, eles têm os nossos filhos 4 a 5 horas ali, educando. Que bom se eles vão ensinar a fórmula de Bhaskara, que bom se eles vão fazer discussão sobre o Guaíba, que é lago, é rio, é lagoa, que maravilhoso. Agora, quando começa a entrar nessa questão daquilo que nós consideramos que seja valor, nós precisamos estar atentos para ensinar aos nossos filhos, aos netos, para quem, sabe, a ensinar para eles aquilo que a igreja nos ensina como certo e como errado. E quando eu disse para você, são os pais, são as famílias que vão ensinar as crianças a ser tolerantes, somos nós. Porque eu tenho uma filha de 15 anos que tem no seu círculo de amizades, meninas, amigas, que já tiveram experiências com outras meninas, que frequentam a nossa casa. O que eu disse para ela? Eu disse assim, olha minha filha, elas têm a liberdade delas. E nós jamais vamos dizer assim, não, você não pode mais entrar aqui. Não. Vamos continuar frequentando, mas a minha filha sabe o que é certo. Ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, e nós vamos continuar ali convivendo. Somos nós que vamos ensinar a tolerância. Somos nós que vamos ensinar a compreensão. É o Senhor Jesus que nos ensinou a compreensão. Jesus não mudou absolutamente nada da palavra. E olha que coisa fantástica. Jesus, quando veio, ele poderia ter mudado alguma coisa. Ele não mudou nada. Aliás, ele tornou algumas coisas assim, incrivelmente mais difíceis. O Senhor Jesus olha, ele diz assim, ó, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele homem que lançar um olhar de desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela em seu coração. Olha só, se Jesus quisesse mudar fazer uma nova configuração de família, abrir agora para novos relacionamentos, agora é o poliamor, pode namorar com 1, 2, 3, 4, não sei o quê. Não, agora é assim, vai um para lá. Não, ele teria feito, porque ele veio e aperfeiçoou. Você lembra, se você conhece, você já ouviu falar, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Era assim até Jesus. Aí Jesus disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se baterem na face direita, oferece a outra. O casamento, a mesma coisa. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu dar carta de divórcio. Mas eu, porém, vos digo, não foi assim no começo, porque o Criador fez homem e mulher e tal. E aí ele fala, e aí ele diz claramente. E aí os apóstolos ficam escandalizados. Não, então é melhor não casar-se. Mas Jesus, se ele quisesse fazer mudança, ele teria feito. E ele não fez. Porque essa é a configuração sonhada por Deus. É isso que Deus quer. Então eu convido você assim, de verdade, sabe, de verdade. Renove suas convicções. Não deixe essas ideias do mundo, não deixe essas ideias da mídia, da moda, invadirem a sua casa. Não deixe invadir o âmbito familiar.
Preserve a sua família, porque essas pessoas, infelizmente, elas não sabem nem o que estão falando. A nossa referência de família é uma coisa boa. É uma coisa boa. Você olha bem um grupo de pessoas reunidos em prol de um mesmo objetivo, quando conquistam, ele fala assim, nossa, aqui é uma família. Olha nós, o país do futebol, 2010, Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo. O que o pessoal falava? Ah, era a família Scolari. Né? Não era a família Scolari. A gente fala quando está tudo dando certo, assim, nossa, isso aqui é uma família, quando o ambiente de trabalho é gostoso, ninguém se ataca, ninguém compete, assim, não tem aquela competição agressiva, isso aqui é uma família. Porque nós temos essa referência boa de família, de pessoas que se dão. Às vezes a família de sangue nem é tão assim, né? Mas nós devemos lutar por ela, sem medo, sem medo. E sem precisar, nós não precisamos agredir. Nós não precisamos atacar, para nós não nos tornarmos os vilões. Não, não é isso. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e rezar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nossas filhas, ensinar os netos, sabe, as pessoas com quem a gente tem acesso, aquilo que a Bíblia nos explica. Ah, mas tem outras realidades. Bom, tem outras. As outras pessoas que vivam as suas outras realidades. Mas nós, a nossa realidade é essa. Essa é a nossa configuração de família, querida por Deus. Se nós perdemos essa convicção, nós começamos a abrir o nosso coração e as nossas ideias para outras ideias assim, que não são. Eu tenho uma imensa dificuldade em enxergar que essas mudanças são moção do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo veio e está trazendo uma nova configuração, tudo novo. O Papa João Paulo II, quando trouxe a nova evangelização, falou em novos métodos, novo ardor e novas expressões. Não falou em novo conteúdo. Não falou em novas configurações de família. Não falou em nada disso. Falou novos métodos, novo ardor, novas expressões. A nova evangelização, quando o Papa João Paulo II, que hoje é santo, trouxe para nós. O conteúdo a gente não muda. Não precisa mudar. Deus é simples. Então, sabe, hoje nesse programa, se você está recebendo esse programa, é porque alguma coisa assim, nós gostaríamos que batesse em você. Mas eu quero te convidar assim, batesse assim, no sentido de tocar o seu coração. Que tocasse seu coração. De verdade. De verdade. E nós devemos dobrar os nossos joelhos e rezar muito, muito por essas pessoas que falam assim, elas não têm exatamente noção do que estão falando quando dizem assim, queremos destruir a família, porque elas vão destruir assim aquilo que sustenta a sociedade. Basta que você olhe uma pessoa que passou por dificuldade. Na internet está sempre aparecendo, né? Jogador de futebol, quando se machuca, fica meses parado. Alguém que fica muito tempo doente. Alguém que fica, sei lá, preso. Olha, as pessoas vêm, o que elas dizem? Ah, hoje tu tá te recuperando, gostaria de agradecer alguém. Olha, quero agradecer quem? As pessoas, os cristãos agradecem a Deus, se acreditam, mas mesmo aqueles que não agradecem a Deus, eles dizem assim, se não fosse a minha família ali do meu lado me ajudando, eu não teria conseguido. E os caras querem destruir isso, cara. Não tem como, entende? Eles não sabem exatamente o que eles estão falando. Então, assim, a gente deve sim, primeiro, dobrar os nossos joelhos e rezar. Rezar. Porque o joelho dobrado é a nossa fortaleza. Rezar, mas de verdade por essas pessoas. De verdade. Não precisamos ter ódio delas, porque esse ataque, nem elas sabem o que elas estão atacando, mas é um ataque à igreja. Porque a igreja é a família. A igreja é a mãe que protege a família. Foi Jesus que quis proteger as mulheres, dizendo que o homem não podia simplesmente largar a mulher. Foi Jesus que instituiu essa proteção para a mulher. Foi, dizem o contrário, mas não foi ele que fez. E um ataque à família é um ataque direto à igreja e ao Senhor. É um ataque. Então nós devemos sim dobrar os nossos joelhos e rezar. Rezar, pedir a misericórdia de Deus por essas pessoas. E ficar atentos com as nossas crianças. Cuidem das crianças. Cuidem dos jovens. Acompanhem aquilo que eles estão recebendo em sala de aula. Não terceiriza a fé, sabe, a transmissão da fé, aquilo que você tem por valor, não pode ser terceirizado. Por isso que o homeschooling, que é a educação domiciliar, está crescendo tanto, por causa desse ataque que está acontecendo, violento, muito violento. Está crescendo porque os pais querem cuidar dos filhos. E fazem bem, tem que cuidar mesmo. Porque nada é mais importante para nós do que
quando nós morrermos, estarmos com o Senhor. E nós queremos que a nossa família esteja conosco. Então hoje, sabe, nesta noite eu te convido a renovar o amor pela sua família. Renovar o cuidado com a sua família. Talvez você esteja me olhando e dizendo assim, puxa vida, mas agora, meu Deus, meu filho sabe, já está todo contaminado com essas ideias, já pensa isso, você reza pelo seu filho, não esqueça de Santa Mônica, que rezou 25 anos por Santo Agostinho, que depois virou o santo das lágrimas, o filho das lágrimas. Reze, vamos dobrar os joelhos, mas também vamos nos informar, também vamos estudar, vamos buscar informações, vamos buscar aqueles que são os nossos irmãos nessa caminhada e vamos nos fortalecer na oração, na partilha, uns fortalecendo os outros quando você ainda estiver, mas será que a convicção está indo embora? Procure alguém que possa, sabe, dizer para você, não, meu irmão, é isso, é o que o catecismo nos ensina. Como é que vai ser essas pessoas? Olha, as pessoas têm liberdade de escolher o seu caminho. Elas depois vão responder pelo caminho que elas escolheram. Mas nós escolhemos o caminho do Senhor e o caminho das Sagradas Escrituras e o caminho que nos ensina o catecismo. Então, sabe, hoje vamos renovar. Renova dentro do teu coração, porque Deus quer família. Deus é família. Ele colocou o seu filho muito amado dentro de uma família. Com pai, com mãe, respeitando o papel, a função de cada um, de cada uma. Maria Santíssima recebe o aviso do anjo e ela diz o seu sim. Depois José a rejeita e depois ele recebe de Deus um relato do plano de Deus. A partir daquele momento, José se torna o responsável da família de Nazaré. E toda vez que Deus quer falar alguma coisa, apesar de estar junto com José, a mais plena das suas criaturas, que era Maria, Deus fala com José, que era o responsável. José vai para o Egito, José volta do Egito, José, sempre com José. Esse é o desejo de Deus. A não ser que a gente queira negar as Sagradas Escrituras, negar a igreja. Então, reforça isso no teu coração. Reforça de verdade. Mesmo. Sabe, dobra teus joelhos e reza, e procura, e conversa. Nós precisamos estudar. Porque as coisas que são ditas, elas são ditas absurdos, tremendos. E muitas vezes, por falta de formação, por falta de conhecimento, nós aceitamos ou deixamos de combater porque a gente não sabe. Então, vamos lá. Esse é o convite que eu faço para você. Vamos renovar o amor pela nossa família. Porque este é, sem dúvida, o desejo de Deus. Deus quis tanto, que quando Ele mandou seu Filho, Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Eu falei no programa passado, este amor de adoção. Nós temos em Deus um Pai. E se nós temos em Deus um Pai, isto é família. Se nós temos em Jesus um irmão, isto é família. Se nós olhamos para Nossa Senhora, Maria Santíssima, e podemos chamá-la de mãe, a família está completa. Então vamos juntos nessa caminhada. Vamos juntos nessa caminhada. Sem ódio no coração, com muito amor. De verdade, amor. Amor por essas pessoas, rezando por elas. A gente não sabe a experiência que elas tiveram. Como é que foi o histórico de vida de cada uma delas para fazer as suas escolhas. Então rezamos, pedimos a misericórdia de Deus. Aceitamos a escolha de cada um porque são livres. Mas quem ensina os valores, principalmente espirituais, de fé, para as nossas crianças, deve ser cada um de nós dentro da sua casa. Não terceiriza isso. Não terceiriza. Acompanha, de verdade. Não, independente da escola que seu filho esteja, acompanhe. Porque tem leis que tornam escolas confessionais religiosas em escolas laicas, que não pode falar de religião, não pode isso, não pode aquilo. No fim, vira uma escola quase que comum, igual às outras. Então vamos juntos. Nós estamos juntos. Conosco está o Senhor. Ele combate conosco, porque a família é sonho de Deus. Deus quis família, desde o começo, e continua querendo. E Jesus falou muito claro, está lá, Evangelho de Lucas, passará facilmente o céu e a terra, até que uma só letra da lei desapareça. Então eu te convido, sabe, de verdade, renova, fortalece os teus vínculos, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, tio, tia, com muito amor no coração, com muita sabedoria do Espírito, eduque,
Não transfira, principalmente a educação de fé. Nada é mais importante. Nada, de verdade, é mais importante do que isso. Nós convidamos você para rezar conosco no final do programa, olhando aqui para a imagem do crucificado, a nossa oração de fé e também a nossa oração de reconhecimento. Nós dizemos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado para você que está ali se inscrevendo no canal, dando o seu like, deixando o seu comentário. Não se esquece, semana que vem tem Ruá de novo. Se quiser vir aqui, manda um WhatsApp ali para esse número que apareceu para você. Faz que nem a Giovanni, que hoje estava ali solitário, tranquilo, aquele torcedor, sabe, aquele fiel do time, estava ali acompanhando ao vivo a gravação do programa Ruá. Deus te abençoe muito, de verdade. E semana que vem a gente está junto de novo, se Deus assim quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.